Quarta-feira da 9ª semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, após a derrota dos fariseus e herodianos, neste mesmo capítulo, nós vemos mais uma investida de um outro grupo contemporâneo de Jesus, que avança contra ele, querendo ridicularizá-lo. São eles os saduceus, aqueles que obtiveram êxito entre as classes dominantes. São amantes da ordem constituída, são colaboradores dos romanos, liberais em matéria religiosa, e eles negavam a ressurreição. Os saduceus se baseiam na legislação descrita em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5, para propor um caso divertido que coloca em ridículo a crença na ressurreição. É a chamada Lei do Levirato, conhecida como a Lei do Cunhado. A lei é esta: se 2 irmãos viverem juntos e um deles morrer sem filhos, a viúva não sairá de casa para se casar com um estranho. O seu cunhado se casará com ela e cumprirá com ela os deveres legais de cunhado. O primogênito que nascer continuará o nome do irmão morto, e assim não se apagará o nome dele em Israel. E eles colocam a Jesus um caso limite: um irmão que deixa a esposa sem filhos, e esta então casou-se com 7 irmãos. 7 representa a totalidade. Então ela casou-se com todos os irmãos dele, e não deixou filhos com nenhum. Na ressurreição, de quem ela será esposa? Ela teve 7 maridos. É aí que eles cometem um erro grosseiro: tratar as realidades terrestres
transpondo para aquilo que supera, que ultrapassa, que transcende. Basta refletir que as realidades terrestres são passageiras. Tudo passa. Cristo afirma a ressurreição como uma realidade superior à vida terrena. Jesus responde: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. A ressurreição não é coisa deste mundo. Então, não pode ser pensada com base na vida terrestre. Estais enganados. Vós não conheceis as Escrituras, disse Jesus. No livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 9, diz assim: quando um sábio discute com um ignorante, quer se zangue, quer se ria, jamais terá descanso. O ignorante passa da cólera para a zombaria e não sabe se comportar com serenidade. O público que assiste fica na expectativa e se diverte com isso. Ou seja, os saduceus queriam ridicularizar Jesus. E é eles que foram ridicularizados. Quanto à ressurreição, Deus disse a Moisés na sarça ardente: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não é um Deus de mortos, mas de vivos. Estais muito enganados. Eu venci a morte, não tenhais medo. Quem crer em mim, também vencerá a morte. O nosso Deus é o Deus dos vivos, não é o Deus dos mortos. Meu irmão, diga comigo: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Por intercessão de Cristo ressuscitado, eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.